Eu quero convidar os irmãos que têm Bíblia, você que está aí na sua casa, quem sabe está nos acompanhando com a sua Bíblia. Abre em Ezequiel, capítulo número 3, versículo de número 18, versículo número 16. Ezequiel 3 e 16. Glória a Deus. O texto sagrado diz exatamente assim, amados ouvintes da palavra de Deus. E sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu, da minha boca, ouvirás a palavra, e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Os irmãos presentes, que têm assento, podem sentar. Então agora eu quero explicar aqui esta palavra que o Senhor nos deu nesta noite. Amados, é notório em toda a terra, é comum as pessoas dizerem: o sol está muito quente, né? A violência está aumentando, a maldade está aumentando, a fome está aumentando, como já foi falado pelo nosso evangelista aqui, a iniquidade, que é a falta de respeito aos direitos alheios. Então, tudo que é ruim, infelizmente, está se multiplicando. Não está fácil hoje viver, pois nós saímos de casa e não sabemos se voltaremos, né? Não temos a segurança completa, então a maldade está imperando. E não é diferente nos dias de Ezequiel, o profeta Ezequiel. E a gente vê aqui o Senhor falando para aquela nação de Israel, lembrando que Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Deus, ele é o Deus de toda a terra, de todo o universo, de todos os céus. Ele é o Todo-Poderoso, está sobre todas as coisas. E a Bíblia, ela é a palavra escrita de Deus, ela é a constituição do céu, ela é um mapa para o homem chegar até os céus, para o homem encontrar Deus e chegar até os céus. Então, quando o Senhor fala para Israel que é a nação escolhida dele, hoje a gente entende que aquilo que ele falou para Israel também serve para toda a humanidade. E aqui nesse texto aqui, quando o Senhor fala com Ezequiel, ele dá um recado para que Ezequiel, ele dá uma mensagem para que Ezequiel fale com o seu povo, para que o seu povo venha se arrepender dos seus pecados. E não é diferente do dia de hoje. A humanidade em peso está em pecado. E Deus, ele não tem se agradado, porque o pecado, ele tem se multiplicado de tal maneira que tem entristecido Deus. Porque o pecado, ele é semelhante a um bicho morto na estrada há 3 dias. Ele cheira mal, é incômodo, você não consegue ficar perto. É por isso que a Bíblia diz que Deus é santo. O que quer dizer santo? Separado. É por isso que Deus está muito distante da terra. Deus está além dos céus, muito distante daqui. Por quê? Se Ele se aproximar com a sua santidade, em virtude dos nossos pecados aqui na terra, nós seríamos todos consumidos. E Deus não se aproxima, fisicamente falando, mais do ser humano, por causa do pecado do ser humano.
Então, o que é que Deus quer dizer com isso aqui? Nesse momento aqui, Deus vai até ali, chama o profeta Ezequiel, e agora Deus vai falar com ele. Por quê? O que estava acontecendo no tempo de Ezequiel é a mesma coisa que está acontecendo no dia de hoje. E nesse texto bíblico, a gente entende, e eu também posso falar para você uma coisa. Antigamente, quando eu não era cristão, era comum a minha mãe dizer, e a gente dizer, esses crentes não têm o que fazer não, hein? Fica pelas praças, gritando, falando alto. E a gente ficava criticando os crentes. Por que a gente ficava criticando? Porque a gente era cego. Eu era cego, minha mãe era cega, espiritualmente falando. Então a gente não entendia, a gente não conseguia ver a luz de Cristo que estava querendo nos iluminar. E aí a gente criticava. E hoje, depois de ter aceitado a Cristo, minha mãe também aceitou a Cristo e partiu para a glória, está no seio de Abraão agora. E eu também estou aqui, aceitei a Cristo e pela misericórdia sou pastor. Eu aprendi agora que quando eu vi aqueles crentes pregando, que eu não entendia, hoje eu entendo. Porque é que eles pregavam. E graças a Deus que através da pregação deles, hoje, eu estou aqui salvo pela misericórdia de Deus. E zelando por essa salvação para eu não perder. E aí, eu fico vendo que aqui explica por que é que nós deixamos todos os nossos afazeres, tudo que a gente tinha a fazer hoje, a gente deixou, para que a gente viesse aqui, para anunciar a você esta palavra. E está aqui nesse texto, quando o Senhor diz assim, olha, e sucedeu que ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo, ou seja, no final do sábado, no final ali, ao fim de 7 dias, e entrar para o 8º dia, que é o domingo, né? Foi no final do dia ali, ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo, observe que essa palavra não é do homem, tá? A palavra que veio até ele foi a palavra de Deus, lá dos céus. E aí diz aqui assim, ó, o Senhor fala com Ezequiel e diz, filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. O que é atalaia, pastor? Atalaia era um vigia, era um vigilante. Toda cidade no mundo bíblico, nos tempos bíblicos, ela era murada. Ela era murada e tinha um portão de segurança. E em cima do muro ficavam aquelas guaridas que você conhece hoje em dia, que a gente vê, guaridas. Em volta da cidade tinha várias guaridas, e no portão da cidade, em cima do muro, ficava uma atalaia. Atalaia em árabe quer dizer aquele que vê, aquele que olha. E o atalaia ficava em cima do muro, da parte mais alta, para ver o que estava chegando do lado de fora. E aí toda a carruagem que vinha, todo mundo que vinha do lado de fora, o atalaia identificava quem era, o que era, por que estava vindo, e ele pegava a trombeta, ou o sofá, que era o nome daquela trombeta que ele soava, e ele virava para dentro da cidade e soava a trombeta. E de acordo com o som da trombeta, quem estava dentro da cidade entendia quem era que estava chegando do lado de fora, o que é que estava vindo, se era uma carruagem de um rei, se era uma carruagem de guerra, se era de paz, se era de guerra, se era o inimigo, se era do bem. Então, de acordo com o soar da trombeta do atalaia, de cima do muro para dentro da cidade, todo mundo que estava dentro da cidade entendia quem estava chegando. Isto era bom por quê? Porque se fosse alguém para guerrear, a cidade se preparava dentro para enfrentar o inimigo. Se fosse alguém que era de paz, abria-se os portões da cidade para que entrasse aquele mensageiro da paz. Então o atalaia, ele tinha essa obrigação, que era de olhar, de ver, de identificar e falar para a cidade o que estava chegando, o que estava vindo. E hoje, eu estou aqui, e esses que estão comigo aqui, estão aqui como atalaia de Deus. Deus nos chamou e nos fez ouvir da sua boca a sua palavra, e nos mandou anunciar e dizer que está vindo um grande mal sobre a humanidade. Está vindo uma grande destruição sobre a humanidade. E infelizmente, em virtude do pecado, porque o pecado cega o homem, ele não consegue ver a realidade do mundo espiritual.
o homem não está vendo, o mundo não está vendo. E aí eles vão vivendo dissolutamente, surfando nesta vida, quando de repente você ouve a notícia dizer que soubesse quem morreu, soubesse quem morreu, soubesse quem morreu, e a gente fica analisando, meu Deus, estava conversando comigo ontem, a gente estava brincando, a gente estava tomando sorvete, e ele morreu, chegou a hora, e a gente fica vendo que o mal está imperando, está aumentando a quantidade de matricida. O que é matricida? Filhos que matam a mãe. Está aumentando a quantidade de patricida. O que é patricida? Filhos que matam o pai. Está aumentando a quantidade de infanticídio. O que é infanticídio? Morte de crianças em massa. Nos Estados Unidos está sumindo 800 mil crianças por ano para sacrifícios em magia negra, para serem roubados seus órgãos, para serem vendidos. 800 mil crianças nos Estados Unidos. No Brasil está sumindo 40 mil crianças por ano. Ninguém sabe nem para onde é que foi. Mas Deus tem revelado a gente, tem mostrado para onde é que elas estão indo. Então é isso que o Senhor nos chamou como atalaia e está mandando anunciar para a humanidade, que está chegando a hora de você buscar o refúgio verdadeiro, e o refúgio verdadeiro está em Cristo. Aleluia. É o único esconderijo seguro que o homem pode se esconder, e ali ele está guardado, e nada pode destruí-lo, porque ele fica debaixo das asas do Senhor. Porque o Senhor diz nos Salmos assim, olha, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então aquele que está ali no esconderijo do Altíssimo, a igreja do Senhor na terra, a sombra do Onipotente, o Senhor, o Espírito Santo descansará nesta vida, neste coração, e ele terá paz e alegria e segurança. E aí, voltando para o texto, e aí o Senhor diz agora para Ezequiel, filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Aí ele faz, e tu, da minha parte, ou seja, da minha boca, ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Então nós não estamos aqui falando de nós mesmos. Não estamos aqui falando da nossa denominação, a igreja. Não estamos falando de homem, de A, de B, nem de C. Nós estamos falando aqui de uma palavra que veio da boca de Deus, da parte de Deus. E ele disse, olha, tu da minha parte ouvirás a palavra. E agora ele está dizendo aqui agora, quando eu disser ao ímpio, o que é ímpio? Ímpio é as pessoas que estão em desobediência. Ímpio é todo aquele que não tem compromisso com Deus. Ímpio é todo aquele que ainda não aceitou a Cristo como Salvador. Aí o Senhor está dizendo aqui, olha, quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás. Olha por aí, Deus está dizendo que sem Cristo todo mundo vai morrer. Sem Cristo a morte é certa. Por quê? Porque sem Cristo o homem está entregue ao pecado. E a Bíblia diz em Romanos 6:23 que o salário do pecado é o quê? A morte. Mas eu gosto que o Senhor diz que o salário do pecado é a morte. Você já olhou que para pecar você paga muito caro? Observa bem, para pecar você paga muito caro. Se o homem quiser se embriagar, ele tem que ir comprar o álcool ali para tomar. Se o homem quiser se prostituir, ele tem que pagar um lugar ali para se esconder com uma mulher. Se ele quiser fumar, ele vai ter que tirar o dinheiro do bolso, vai ter que ir numa barraca e comprar um cigarro. Então ele paga caro pelo pecado, e no final ainda tem que pagar outro preço mais caro, que é o quê? A morte. Que é o salário do pecado, é o quê? A morte. Então, veja bem, o contrário das coisas de Deus. O Senhor diz, olha, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Entende bem? A salvação ela é dada de graça por Deus, porque Deus já pagou o preço, ou seja, Jesus já pagou o preço naquela cruz. Ele pagou o nosso preço, o preço que a gente não poderia pagar. Ele pagou para que
que hoje nós pudéssemos receber a salvação gratuitamente. Observa. E agora o Senhor falando para Ezequiel, vamos lá. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, deixa eu ver aqui. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade. Veja bem, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Olha a responsabilidade dessa igreja aqui. E não só dessa igreja aqui, Assembleia de Deus do Brasil, mas da igreja batista que tem aqui, várias igrejas que tem aqui nessa comunidade. Ela tem uma responsabilidade olha irmão, terrível sobre ela. Que responsabilidade é essa, pastor? É a responsabilidade de levar até você esta palavra, para que os seus olhos sejam abertos, você possa sair do pecado e ser salvo. Então cabe a nós anunciar a palavra que o Senhor mandou anunciar, para que você não venha morrer. E quando eu falo morrer, eu estou falando morrer espiritualmente, porque morrer fisicamente, todo mundo vai morrer. Mas espiritualmente é a pior morte que existe. E Deus não quer que você morra espiritualmente. Deus quer que você seja salvo. E aí diz aqui assim, ó: se tu não avisar o ímpio, ele vai morrer na sua maldade. Quer dizer isso aí? Quer dizer que se a gente não pregar a palavra, como a gente está pregando aqui, se a gente não anunciar a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo para a humanidade, muitos vão morrer sem ouvir falar de Deus, sem conhecer a Deus. E aí o que é que vai acontecer? Vai morrer. Mas Deus vai requerer de mim, vai requerer da igreja daquela comunidade, vai requerer do povo que ali está, que ele chamou, entregou a palavra e mandou entregar para o ímpio. Então cabe a nós trazer esta palavra para que você seja alcançado, abençoado e salvo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E aí está dizendo aqui, olha, ele vai morrer na sua maldade se você não avisar. Ele vai morrer, mas o sangue dele eu vou cobrar de você. Olha para aí o que é que Deus está dizendo. Que se a gente não vier aqui pregar essa palavra, se a gente não evangelizar, Deus vai cobrar a tua morte da gente. E eu não posso pagar nem a minha alma, quanto mais a tua. Então eu não quero sofrer por causa de A e de B. Outra coisa, não estamos aqui a pulso. Estamos aqui porque nós queremos trazer para você o que trouxeram para nós: a alegria, a paz, a satisfação, a salvação, irmão, o livramento da condenação eterna. Isso trouxeram para a gente, foi de graça. Nós recebemos e queremos entregar para você também. Glória a Deus, aleluia. Oh meu Deus, aleluia. Então Deus, Ele é fiel. Ele ama a humanidade e não quer que ninguém se perca. A Bíblia diz que Deus quer que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade e seja salvo. Quem é a verdade? Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia. Observa. Aí olhando aqui, voltando para Ezequiel, olha o que ele diz: eu vou cobrar de você. Vou cobrar. Então prega a minha palavra. Ah, meu Deus, mas eu tenho vergonha. Tem vergonha? Então você não é meu servo. Ah, meu Deus, mas se eu falar para alguém do seu pecado, você vai ficar com raiva de mim. Não tem problema, é eu que estou mandando você ir falar com ele. Está entendendo? Então se Deus mandou, eu tenho que ir. Não importa se a pessoa vai bater em mim, não importa se a pessoa vai me matar, não importa se ela vai ficar com raiva de mim, não importa o sentimento da pessoa ao meu respeito. O que importa é que, como servo de Deus, nós temos que levar a palavra até a pessoa, porque muitas pessoas estão no pecado porque não conheceram a Deus ainda. Eu me lembro de Naamã, o leproso Naamã. A Bíblia diz que Naamã era um leproso assírio, um homem guerreiro, general do exército da Síria. E a Bíblia diz que Naamã não perdia uma batalha. E eu estava lendo o texto, e quando eu estava lendo o texto eu fiquei incomodado na época. Porque lá no texto que fala de Naamã, o leproso assírio, que não perdia uma batalha,
que era um homem pagão que se curvava diante das imagens de Rimon lá na Síria. Eu fiquei bravo quando eu vi na palavra dizendo assim, e Deus era com Naamã. Peraí, eu disse, peraí Deus, o senhor é um homem pagão? O senhor está ajudando um homem que não te conhece? E depois Deus me explicou porque era que ele era com Naamã. Por que Deus era com Naamã? Naamã era sírio, ele era idólatra, ele era um homem sanguinário, entrava na guerra para matar, e Deus deu vitória a ele em tudo que ele fazia. Mas Naamã não tinha alegria, porque ele era leproso. Naamã não tinha paz, era aclamado por todos, bem recebido, honrado, riquíssimo, tinha de tudo, mas não tinha a alegria que um servo de Deus tem quando recebe a Cristo. E aí o que foi que eu entendi depois? Ele numa guerra levou uma menininha para casa dele, como refém da guerra, né? Cativa da guerra. E a menininha ficou a serviço da sua esposa. E a menininha viu Naamã se coçando quando ele chegava, aquela angústia da lepra por debaixo da roupa, porque ele chegava com aquela roupa bem bonita de general, cheio de estrela, todo bonitão. Mas quando ele tirava a roupa, meu irmão, a nojeira que estava embaixo. Assim estão muitas pessoas hoje em dia. É bem recebido, é rico, tem dinheiro, é aclamado, tem uma boa condição, mas por debaixo daquelas vestes bonitas está o que? A lepra do pecado. Mas eu quero te dizer uma coisa, Deus nesta noite, Ele quer curar esta lepra. E diz a palavra que a menina disse para a esposa dele, se o meu Senhor fosse em Israel, lá tem um profeta e ele seria curado. E Naamã se preparou, pediu carta ao rei, chegou até lá ao profeta, falou ali com o servo do profeta, e o profeta mandou que ele desse 7 mergulhos, e Naamã foi curado depois de 7 mergulhos. Estou abreviando para ele ganhar tempo. Mas o que eu entendo ali? Eu entendo que depois que Naamã foi curado, ele passou a servir o Deus de Israel, mais do que muitos que eram de Israel. E aí Deus falou para mim, está vendo por que é que o homem estava no mundo, mas eu estava ajudando ele? Por que eu estava ajudando ele? Porque ele estava na ignorância, ele estava na idolatria. Mas por que ele estava na idolatria e na ignorância? Porque ele não conhecia o verdadeiro Deus. E eu, como Deus, sabia que no dia que ele me conhecesse, ele se apaixonaria por mim e nunca mais me deixaria. Foi o que aconteceu. Naamã, quando conheceu Deus, ele se apaixonou de um jeito que ele nunca mais deixou Deus. E chegou ao ponto de Naamã dizer assim, olha, eu não posso ficar em Israel, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir ao profeta que me dê um saco de areia desse daqui de Israel, porque todo dia quando eu me levantar pela manhã, eu vou pegar a minha cara e vou colocar no saco de areia de Israel para adorar e exaltar o nome do Deus de Israel. Veja bem, então a gente descobre. Então você que está aí, pode ser que você esteja dizendo assim, pastor, mas eu não preciso ser crente não, eu já rezo, eu já oro, eu leio a Bíblia, eu dou esmola, eu ajudo, Deus tem me abençoado muito, é verdade, eu acredito, mas está faltando uma coisa para você. Está faltando, sabe o quê? Buscar o Deus de Israel. Porque Naamã tinha tudo isso, mas faltava uma coisa, o preenchimento do vazio que só Deus pode preencher, porque todo ser humano, ele tem um vazio dentro de si, e esse vazio é do tamanho de Jesus Cristo, e só vai preencher quando Jesus entrar. Não adianta, pode ir atrás de bebida, pode ir atrás de prostituição, pode ir atrás de dinheiro, de riqueza, pode conseguir, mas nunca vai preencher. Só quem preenche esse vazio é Jesus, pelo seu Espírito Santo. E aí aqui agora, o Senhor diz para Ezequiel, avisa o povo, diga que o povo está no pecado, se eles ouvirem a tua palavra e não se arrependerem, eles vão morrer no seu pecado, mas tu livraste a tua alma. Ou seja, se eu avisar, se a gente avisar e você morrer, não temos nenhuma culpa diante de Deus. Mas se a gente não avisar e você morrer, a gente vai ser culpado. Então, aqui em Ezequiel ainda, Ezequiel 18, diz assim, 18 e 20, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo cairá
ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Veja bem, Deus está dizendo aqui que ninguém pode responder, no sentido, por ninguém, no que diz respeito à morte. Aqui ele está dizendo aqui, Deus está dizendo para ele assim, olha, o filho, ou seja, o pai não tem culpa do que o filho, se ele morrer. Nem o filho tem culpa se o pai morrer no pecado. Está dizendo aqui. Está dizendo aqui. E agora ele fala aqui, versículo 23. Desejaria eu, de qualquer maneira, Deus dizendo, ó, eu desejaria, de qualquer maneira, a morte do ímpio. Ou seja, Deus não quer que o desobediente morra. Deus não quer que o pecador morra no pecado. Deus não quer. Deus está dizendo aqui, olha, você acha que eu vou desejar a morte do ímpio? Eu não desejo a morte do ímpio. Diz aqui, ó, desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio, diz o Senhor Jeová, não desejo, antes que se converta dos seus caminhos e viva. Aleluia. Então, tem que se converter dos maus caminhos e viver. Veja ainda aqui no livro do profeta Isaías 55. Veja o que diz a palavra aqui. Isaías 55 e 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Ainda dá para achar Deus ainda. Ele está aqui agora, em espírito, falando com você, chamando você para Ele, iluminando o teu entendimento, a tua consciência, para que você possa ver a glória dEle, através da sua palavra. E embora Ele estando tão distante da terra, Ele está tão perto nesse momento, através da sua palavra e do seu Santo Espírito, para te convidar, para te chamar, para trazê-lo para Ele. E aqui diz aqui assim, ó, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Invocar quer dizer chamar. Chama Deus. Chama Deus nessa hora. Tem tanta gente que está precisando do socorro de Deus agora, sabia? Tem muita gente aqui nessa localidade que nesta hora está precisando de um socorro de Deus. E aqui está dizendo, olha, invoca Ele. Invocar quer dizer, chama Deus. Chama Deus. O Senhor diz em Jeremias 33:3, ele diz assim, olha, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, que não conheces. Então, amados, clama. Faz feito Bartimeu. A Bíblia diz que Jesus ia passando, Bartimeu era cego. E Bartimeu perguntou, quem é essa multidão que está passando? E o povo disseram, é Jesus de Nazaré. Veja bem, quando disseram para ele, é Jesus de Nazaré, a mesma coisa dizer assim, ó, é o matuto de Nazaré que está passando. Mas aí o que é que acontece? O Senhor diz, aí Bartimeu diz assim, não é Jesus de Nazaré não, é Jesus, filho de Davi. E aí Bartimeu agora começa a clamar e dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele clamou, e por ele muito clamar, até mandaram ele se calar, mas ele continuou a clamar. E quando ele clamou, o Senhor ouviu o seu clamor, parou, o chamou e fez acontecer ali um milagre na vida de Bartimeu, fazendo com que ele voltasse a enxergar. Então, amados, aqui a gente vê, aí no versículo 7 de Isaías 55:7, deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Então o que é que Deus está dizendo? Deus está querendo o quê? Perdoar. Deus está querendo o quê? Que você se arrependa, que você deixe o pecado. E observa bem, uma vez o camarada diz assim, ei, que história é essa? O camarada pique bola, depois vai para a igreja, aceita Jesus, e agora vem dizer que é santo, que é salvo. É salvo? Está sendo santificado? Aí o que é que acontece? O camarada diz, eu não acredito não, eu vou mostrar para você. O camarada vai lá, o cara assaltava, entrava no ônibus, tirava o berro, escalava na cara do povo, dizia, passa o celular para cá, passa o celular para cá, e o povo passava com medo. Algumas vezes ele até atirava em alguém, mas aí agora ele encontra uma palavra como essa, reconhece o seu erro, o seu pecado, aceita Jesus como Salvador,
vem para a igreja, compra uma Bíblia, passa a seguir os mandamentos da palavra de Deus e passa a pregar o evangelho, dizer que Jesus salva, que salvou a vida dele, e alguém olha assim, é salvo nada, rapaz, eu não acredito nisso não, ele não se arrependeu não. Eu pergunto assim, vamos lá, o que é que ele fazia? Ele roubava, está roubando ainda? Não. Ele matava, está matando ainda? Não. Ele vivia nas drogas, está nas drogas ainda? Não. O que é que você quer mais? O que é que você quer mais, rapaz? Então entenda, tem pessoas que preferem o cara tirando o pé, escalando na cara, tomando o que ele tem, de que ele está andando com a Bíblia, dizendo que Jesus salva. E agora? Então, amados, a hora é essa. Jesus está voltando. Vou abreviar, para a gente ganhar tempo. E aqui a gente vê que lá, no livro, o Evangelho escrito por João 3,16, a palavra de Deus diz, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, único, gênito de gerado, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Então, ele diz mais no 17, porque Deus não veio a este mundo, não enviou seu Filho a este mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, qual é o propósito de Deus? É salvar a humanidade através da sua palavra e através do convencimento do Espírito Santo. Então, nesta noite, assim como Deus falou para Ezequiel, mandando avisar acerca do seu pecado, nesta noite, nós estamos falando para você, deixe o seu pecado, se arrependa, aceite Jesus como Salvador e mude de vida, receba a salvação gratuitamente e se prepare porque Jesus já está chegando. Os sinais estão deixando bem claro que Jesus está chegando. Os judeus já estão dizendo que estão com Messias. Toda a preparação do terceiro templo já está pronta para ser, só falta o local que tem, mas ele não pode construir ainda. Donald Trump já ganhou e está aí buscando a paz das nações. Se ele conseguir a paz de Israel, né, com os muçulmanos ali, de maneira tal que Israel possa construir o templo ali, onde tem o domo da rocha, então, meu irmão, Jesus está chegando, porque o templo vai ser construído e é nesse templo que o anticristo vai entrar se dizendo ser Deus. Então, amados, temos que estar preparados, porque todo sinal está mostrando e comprovando para nós que Jesus está chegando. As estrelas, as conjunções lá em cima, nos lugares celestiais, quem é aí que estuda a ciência, estuda os astros, já está falando que está havendo uma perturbação fora da Terra. Está havendo também uma perturbação na terra. A natureza está gemendo com dores de parto. É água onde era seco, é seca onde tinha água. E aí, meu irmão, está uma bagunça, a terra está de cabeça para baixo. Jesus está avisando para a humanidade, mas a humanidade está desapercebida. Aí eu me lembro daquele texto que diz assim, 2 Carta aos Coríntios 4:4, diz assim, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Deus, que é Cristo. Aleluia. O que está dizendo isso aí? Quer dizer que o Deus desse século, quem é o Deus desse século? Satanás. O que foi que ele fez? A Bíblia está dizendo que ele cegou o entendimento dos incrédulos. O que quer dizer isso aí? Quer dizer que eu e você, a gente tem 4 olhos. Não é com óculos não, com óculos dá 6. A gente tem 4 olhos. A gente tem 2 olhos aqui na face e tem mais um olho do entendimento. Então qual é o propósito do diabo? É cegar esse olho daqui? Não. Se ele cegar esse olho daqui, eu posso ler em braille, eu posso ouvir, está entendendo? Eu vou enxergar. Eu tenho forma de entender as coisas. Mas se o diabo cegar o meu entendimento, aí eu fico cego verdadeiramente. E aí o que acontece? Ele diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Aí o cara está pregando aqui. Esse pastor está pregando o que é? Que conversa? Isso é negócio de igreja, rapaz. Isso é negócio de religião. Que nada. Ele não percebe que o diabo conseguiu cegar ele. E ele não consegue ver essa luz que é Cristo. Por isso que Cristo diz assim, olha, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida.
Então, amado, nesta noite você não entende as coisas de Deus, porque você foi cegado por este Deus desse século, que tenta cegar o entendimento das pessoas para que ela não venha se arrepender. Mas hoje o Senhor está aqui, assim como Ele curou Bartimeu, assim como Ele curou lá o cego, botando lama nos olhos dele, cuspindo nos olhos dele, assim como Ele curou o cego de Betsaida. Nesta noite também Ele quer curar a cegueira do teu entendimento, Ele quer curar a cegueira da tua alma, para que os teus olhos possam se abrir e você possa ver a glória de Deus neste lugar. Então, amados, a hora é essa. Deus nos mandou aqui como um atalaia, para que a gente pudesse te avisar acerca do perigo que você está correndo. Eu estava observando, amado, tem tanta gente morrendo de infarto. Eu sei porque é. Eu não posso falar aqui, porque meu canal já tiraram o canal da gente 2 vezes do ar. Me suspenderam lá 2 vezes porque eu falei. Eu não posso falar aqui. Mas tem muita gente morrendo de infarto, mal súbito, fulminante. Veja, aumentou. Onde eu trabalho, vários clientes, perdi uns 4. Amigos meus disseram que também perderam mais de 5. Na missão lá em Itapissuma, morreu lá 5. Simplesmente chegou no trabalho, tomou banho, sentou no sofá e apagou. As pessoas estão morrendo de mal súbito assim, rapidamente. E é o que vai mais acontecer agora, é esse tipo de morte. Então, meu amado, é tempo de você estar com segurança nesta terra. E a segurança se chama Cristo. Faz o seguro de vida nesta noite. Um seguro de vida que vai te dar vida e vida eterna. Então, meus amados, a hora é essa. Cadê você? Toma coragem. Vem para cá. A gente não vai mandar você se ajoelhar aqui. A gente vai fazer espetáculo aqui com você. Não, não, não. A gente só quer só que você se apresente para a gente orar por você e dirigir você para uma congregação. Tem a nossa e tem várias aqui que você pode ir para ela. Não estamos aqui pregando igreja, estamos pregando aqui a palavra de Deus, o reino de Deus. Não importa se você vai ficar na igreja que a gente dirige ou se vai ficar em outra, importa que você seja salvo. Aleluia. Então, amados, foge do inferno. Meu Deus, as pessoas não fazem ideia do que é o inferno, estão brincando, vacilando. Deus mostrando o céu aqui, ó. Eu dou o céu é para vocês, eu fiz para vocês o céu, e o povo não quer o céu. Se não quer o céu, vai para onde? Pelo amor de Deus. E o inferno é terrível. A Bíblia diz em Apocalipse que no dia da ressurreição a pessoa está ali, foi enterrado no cemitério, e diz a palavra de Deus que no final de todas as coisas, todos que estão lá na antessala do inferno irão ressuscitar. Vem para o lugar onde foi enterrado, o corpo vai ser novamente restaurado. A alma que está na antessala do inferno vai entrar naquele corpo que é dele. Aquele corpo vai sair do túmulo e vai ser levado para o lugar celestial, onde está estabelecido o grande trono branco, que é o lugar do juízo final, que é fora da terra. Por que é fora da terra, pastor? Porque é tanta gente que já morreu que não cabe na terra. Então vai ter que ressuscitar e ser levado para o lugar celestial para serem julgados lá, fora da terra, no grande trono branco. E quando forem julgados, só para se apresentar, para ouvir a sentença, porque está sendo sentenciado, e depois ser lançado no lago de fogo do inferno. E ali fica queimando por toda a eternidade. Por quê? Porque a Bíblia deixa bem claro que o corpo que vai ressuscitar do pecador, do ímpio, é um corpo de carne e osso. Ele vai voltar como a gente que está aqui normal, assim, ó. A mente conhecendo tudo, normal, tudo normal. Só que o corpo, quando ele ressuscita, ele vem imperecível. Para que imperecível? Para que quando ele queimar, ele não derreta. Então o cara vai para o inferno, fica lá queimando e a carne não derrete, para que ele fique queimando dia e noite, sem fim. E a Bíblia diz que o nome desse castigo é chamado desprezo eterno. Nem Deus se lembra dele mais, porque no final de todas as coisas, Deus não vai se lembrar mais daqueles que foram para o inferno. Fica lá, no esquecimento. E aí, nós
que estamos lutando pela salvação, zelando pela salvação, estaremos com Cristo por toda a eternidade. Então, Deus, nesta noite, Ele está te dando uma opção de vida. Ele está te dando uma chance para você se converter, mudar de vida. Porque, pensa, se você morrer hoje, você vai para onde? Eu dizia antigamente, eu acho que eu vou para o céu, não roubo, não fumo, não bebo, não faço mal a ninguém. Eu dizia assim, por ilusão. O maior pecado do mundo, sabe qual é? Qual é o maior pecado do mundo? Quem sabe? O maior pecado do mundo é simplesmente não aceitar Jesus como Salvador. Esse é o maior pecado do mundo. É simplesmente não aceitar Jesus. Já cometeu o maior pecado que vai te conduzir para o inferno. Então, nesta noite, cadê a primeira vida para Jesus? Vem cá. Vem cá, toma coragem. Vem cá para ele dar um abraço em você. Vem cá para a gente orar por você. Vem cá para você receber a vida eterna gratuitamente de Deus. Então, nesta noite, nós agradecemos pela oportunidade, pela graça, pelo privilégio de estar aqui anunciando a palavra de Deus para essa comunidade. Para o mês estaremos aqui novamente fazendo esse trabalho, porque Deus assim nos mandou fazer e nós temos que obedecer, porque você é especial, você é muito valioso, você é muito precioso. Jesus morreu na cruz por sua causa e Ele nos chamou primeiro e agora mandou que a gente fosse atrás de você, buscar você para Ele, porque você é muito precioso. Então Deus abençoe a todos em nome de Jesus.